Boa noite, está no ar mais uma edição do Câmara Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para o varejo. E aqui comigo Gerson Klein. Gerson, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Cláudia. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Ótimo. Gerson, eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho sobre a crise no varejo, né? A gente vai falar sobre estratégias, mas antes disso, por que buscar estratégias? O empresário tem encontrado crise no varejo? Nós vivemos aí de um 2015 que ele ficou um pouco complicado, né? No final de 2015 já começou a complicar bastante. E o início de 2016 foi ruim para o varejo. Teve alguns segmentos que chegaram a cair 30%, 40%. Né? Aqui no sul nós tivemos um inverno rigoroso, um inverno que realmente fez com que as pessoas precisassem comprar, principalmente na parte de confecção, né? Que acabou melhorando os resultados aí de maio, junho e julho. Né? Melhorou bastante os resultados do pessoal da confecção, né? Mas em função do frio. O resto do Brasil aí vem sofrendo bastante, Cláudia, sem dúvida. Tiveram segmentos mais afetados, né? Quais são eles, assim, onde a queda foi maior nas vendas? Assim, ó, se você olhar, Cláudia, o Brasil vinha investindo muito na questão de vender para as classes C, D e E. Qual é o problema disso? O problema é que essa classe perdeu o poder de consumo. Então, o varejo da linha branca, que é os eletrodomésticos, eletroeletrônico, caiu bastante. Né? E a confecção veio junto com isso. A gente viu também um outro segmento que caiu bastante, as montadoras de automóvel, né? Caiu vertiginosamente assim, a venda deles, né? Mas o que a gente percebe hoje? Eu vejo que alguns clientes dizem para mim, pois é, vamos pegar os automóveis, caiu a venda, mas não baixou o preço. Claro, é uma indústria antiga, uma indústria que já passou por diversas crises, então ela sabe muito bem como se adequar a esses momentos difíceis que o país em que elas estão inseridas atravessam, né? Mas assim, o setor automotivo caiu bastante, o setor da linha branca caiu bastante, né? Móveis, o pessoal sentiu também, mas eram empresas que estavam focadas nas classes C, D e E. E com relação ao pequeno empresário, né, ao grande empresário, todo mundo sofreu com essa crise ou ela afetou uma parcela específica do varejo? Não, eu acredito e os dados comprovam isso, que acabou afetando a todos, né? Nós vimos uma crescente, o Brasil vinha crescendo muito nos últimos anos, que faltava, nós via muito a questão dos empresários nos colocando o seguinte, Cláudia, eu até poderia ampliar o meu negócio, mas eu não tenho mão de obra. Né? Então nós tínhamos deficiência de mão de obra qualificada. Isso tudo chegou num ponto que estagnou, nós não conseguimos andar mais para frente, né? Então o varejo acabou sentindo muito isso e infelizmente a gente está aí atravessando ainda momentos difíceis. Teve muitas empresas que não suportaram. Nós temos na região muitas empresas, tanto indústria, principalmente a indústria, porque o varejo é o grande canal de distribuição da indústria. No momento que a venda cai no varejo, automaticamente afeta a indústria. Então a gente tem muitas empresas em recuperação judicial. Nós tivemos agora alguns casos aqui em cidades vizinhas que foram demitidos 300 pessoas, 800 pessoas. Isso impacta no comércio de uma região, né? Porque se perde renda e muitas dessas pessoas, elas no momento que elas saem, ou seja, a expectativa de conseguir um outro trabalho numa época dessas afeta a todos. Então nós estamos vivendo também no consumidor uma crise de confiança. Antes de chegar nessa etapa, quando o empresário ele percebe a crise, né, percebe uma queda, vamos falar então de estratégias agora. Quais são as principais estratégias quando o empreendedor percebe que a sua empresa, né, o seu negócio, o seu comércio está passando por uma crise, precisa de estratégias para aumentar as vendas, né, aumentar a movimentação, né? Que caminho ele deve seguir? Assim, Cláudia, algo que eu percebo muito é que o nosso varejo no Brasil, ele está em um estágio de evolução, digamos que médio, assim, ele precisa evoluir ainda. O nosso pequeno varejista precisa evoluir muito em controles.
Ele precisa ter dados e com dados tu constrói a informação. O que vem acontecendo no nosso pequeno varejo, o que acontece é o seguinte, esse empresário ele não tem controles, ele não sabe quanto custa a operação dele. Ele muitas vezes forma o preço de venda empiricamente, ele forma o preço de venda do produto sem saber quais são os seus reais custos. Né? Por exemplo, um exemplo muito prático, eu pego um produto, vamos pegar um varejo de confecção, eu pego um produto por 10, vendo ele por 20, tenho 100% de lucro? Não, eu pego ele por 10, vendo ele por 20. Desses 20, 10 eu vou ter que repor essa mercadoria no meu estoque, ok? Muitas vezes eu nem consigo mais repor ela por 10, ela já me custa 11 quando eu vou repor, né? Então veja bem, com os outros 10 que sobram, 9 que sobram, eu tenho que pagar todos os meus custos fixos, diretos e indiretos, todos os meus custos variáveis. Puxa vida! Lá no final, Cláudia, recebendo tudo, acertando toda a compra, vendendo tudo que eu comprei, lá no final, se sobrar de 10 a 15% líquido, é um belo de um negócio. Mas olha, quem está sobrando 10% está soltando foguete na porta. Porque qual é o grande problema? O empresário não consegue detectar porque ele não tem controle. Então fica aquela coisa, eu acho que já vai melhorar. Não, não vai. Por exemplo, a gente sabe, o banco tem previsões do Bacen dizendo que o Brasil vai começar a entrar numa ascendente, são previsões isso, a partir da metade de 2017. Então, eu estou passando por um momento muito difícil. Como é que eu faço para passar por esse momento difícil? Eu preciso ter controle, saber quanto custa a minha operação. Né? E esse é o grande problema. Quando ele resolve buscar alguém que o auxilie nesses controles, muitas vezes já não dá mais tempo. Né? Então, qual a estratégia? Assim, o grande recado que eu dou para o varejista hoje? É necessário ter controles. Varejo é detalhe, varejo não é mais para amador, varejo é para profissional e profissional trabalha com dados. Com esses dados constrói informação e da informação tu tem o lucro. Muitos varejistas não sabem nem quem é o seu cliente. E é a primeira pergunta que se faz. Primeira pergunta, você vai falar com os americanos, por exemplo, que são os reis do marketing e do varejo. Qual a estratégia para fazer determinada, para fazer isso, para melhorar o meu negócio? Primeira pergunta que ele faz, quem é o teu cliente? Teu público-alvo, né? Isto, quem é o teu público? Agora, veja bem, a maioria dos clientes, a maioria dos varejistas não tem um bom cadastro. O que é o cadastro? Não adianta eu ter um cadastro lá, Cláudia, que fale assim, eu tenho aqui, o nome é Gerson Klein e o telefone é tal. Não, isso não resolve. Eu preciso saber nome, data de nascimento, profissão, e-mail, qual a renda familiar, em que renda eu me enquadro, por que eu compro os produtos naquela loja, aonde eu busco informação, porque senão nós ficamos naquela, fica tudo empírico, ou seja, eu não sei, eu tenho tanto, eu atendo homens e mulheres, ok? Qual é o estilo de vida desses homens e dessas mulheres? Eles são casuais, esportistas, executivos? E as mulheres são casuais, esportistas, executivas? Como é que eu componho meu mix? Aí eu compro empiricamente. Se eu não sei quem é o cliente, eu erro tudo. Eu compro mal, eu não consigo entender direito a minha venda e automaticamente, o meu resultado não vai ser positivo. Né? Então, o que nós precisamos fazer? O nosso varejista precisa se profissionalizar. Sabe, assim, muitas vezes a gente percebe que o empresário teve um surto empreendedor. Saiu do trabalho, agora tem essa onda de demissões pela indústria. Aí eu vou fazer o quê? Não, eu vou abrir um negócio. Aí eu vou lá e abro um negócio. 6 meses depois eu torrei o meu capital de giro, torrei o dinheiro que eu peguei da minha rescisão e eu não sei onde é que foi. Aí entra também a questão do planejamento, né? É tu pensar não só a curto prazo, como vai funcionar o teu negócio, mas também a longo prazo, planejar estratégias, né, para que dê certo. Sem dúvida, mas a primeira coisa para você começar o planejamento é você saber primeiro aonde você está. Né? Aonde eu estou. Né?
Quem é o cliente que está me mantendo, Cláudia? Porque a gente ouve muito falar, principalmente nós que vemos de comunicação, né? Você de jornalista, eu marketing, a gente ouve muito falar em público-alvo. Eu costumo falar com os nossos empresários, com o pequeno empresário e com o médio também, em público atual. Quem é o público que está te mantendo de porta aberta? Porque às vezes, na grande maioria das vezes, ele não sabe. Com esse nível de profundidade, ele não sabe. Ah, eu atendo aqui. Não, mas tu está vendo a minha loja? É só para... eu atendo só o público feminino. Ok, nós temos um universo dentro do público feminino. E eu preciso entender quem é esse cliente que está ali na minha frente. Né? Senão eu vou comprar errado. E aí depois você vê essas liquidas aí. Né? Quando ele dá 50% de desconto, ele ficou com essa mercadoria 6 meses, 1 ano parado no estoque dele. O dinheiro dele está ali parado e ele teve que vender pelo mesmo preço que ele comprou. Prejuízo, né, Cláudia? Então, é complicado. Agora, nós podemos até entrar nessa questão de estratégias. É isso que você... Quando, então, o empresário, né, ele percebe a crise, né, fez o planejamento, mas às vezes não deu certo. Então, tem outras estratégias que tu aponta aí para o empresário que está passando por esse momento de dificuldade, né? Sim. Antes tu comentava também que não esperar chegar no momento onde a crise já tomou conta do seu negócio, né? Mas procurar soluções aí antes de passar por um período de dificuldade, certo? Sim. Tu sabe que eu estava vendo eu estava em São Paulo na BR Week, que é a Semana do Varejo, deve fazer um mês atrás, e eu vejo o seguinte, olha só, não está ruim para todo mundo. Né? E até teve um empresário lá que me disse que ele falava isso, ele é um sucateiro, na verdade, estava dando uma entrevista lá, ele estava dando uma palestra, estava participando de um painel, e ele dizia o seguinte, ele começou reciclando latinhas de refrigerantes e bebida e tal, ele começou reciclando isso, hoje ele recicla caminhão e ônibus. Né? Então tem uma empresa gigante lá. E ele disse o seguinte, que ele costuma dizer para os amigos que ele está com pressa porque ele não pode perder essa crise. Ou seja, ele entende o seguinte, o Brasil ele comparou o Brasil a um cavalo de raça. O Brasil é um cavalo de raça, forte. Né? O Brasil já deixou de ser um país pobre há muito tempo. Né? Só que esse cavalo de raça faz algumas bobagens. Agora, se nós ficar olhando para a bobagem que o cavalo fez e não saltar em cima dele e continuar a nossa caminhada, piora. Então, o que eu vejo é que nós precisamos nos planejar, sim. O empresário precisa aprender a planejar, precisa aprender a planejamento, precisa aprender a se cercar de profissionais competentes que possam auxiliá-lo nessa caminhada dele. E isso tem, aí tu vai ver todo o sistema S. Né? Sebrae, Senac, Sesc, ou seja, uma Sebrae e Senac trabalhando forte na capacitação desse empresário, né? Mas muitas vezes, e aí eu te digo isso porque eu sou um prestador de serviço do Sebrae principalmente, eu vejo os gestores correndo atrás de empresários, ofertando cursos, e daí tu chega numa sala de aula e eles conseguiram assim, ó, correndo muito, trazer 12 pessoas, 12, 13 empresários. Eu fiz uma ação numa rua aqui de Passo Fundo, junto com a equipe, há uns 3 anos atrás, visitamos 94 empresas para convidar para participar de um projeto coletivo. O custo era 50 ou 60 reais mês. Projeto coletivo, que ia pegar todas as áreas da empresa. 94 empresas. Sabe quantos fecharam o projeto? 12. Nossa, baixo número. Veja bem, então, às vezes, Cláudia, assim, ó, e eu até arrumo um problema às vezes quando digo isso, mas é a maior verdade, é mais fácil eu ficar atrás do meu balcão reclamando do governo, do que eu sair da zona de conforto e ir buscar ajuda, porque vem para a tua entidade de classe, vem para um Sebrae, vem para um Senac, vem para a tua entidade de loja, CDL, vem para a tua entidade e aprende com os outros o que eles estão fazendo para sair disso. Ficar sozinho lá não dá. Soluções existem, né? Precisa primeiro buscar, né? Buscar. Primeira coisa, te movimenta. Né? Te movimenta que a solução vai aparecer. Né? Já a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. Em instantes a gente retorna com o segundo bloco do Câmara Entrevista.
nós estamos de volta com o Câmara Entrevista. Está aqui comigo o Gerson Klein, que é especialista em marketing. A gente está conversando um pouquinho sobre estratégias para o varejo. Gerson, agora a gente vai entrar então numa questão mais específica, que é aí sobre as estratégias, o e-commerce, né? Muitas pessoas não ouviram falar ainda disso. Então explica um pouquinho para os nossos telespectadores que estratégia é essa? Nós estamos, se ouve muito no Brasil se falar do crescimento expressivo do e-commerce. Tá? Ok, nós precisamos entender que a venda hoje em valores no e-commerce e no varejo físico, o e-commerce representa 2% apenas. Então, é evidente que vem crescendo e vai crescer isso. Isso é fonte da Veja, aí, do mês passado estava com essa informação. Então veja bem, tem um espaço gigante para crescer no e-commerce, ok? Mas para isso você precisa fazer bem feito. Não dá para a gente imaginar que hoje eu tenho a minha loja física, aí eu vou começar a vender os meus produtos, eu monto um e-commerce para mim, porque eu quero ir para montar a minha loja virtual. Ok, quando eu monto a minha loja virtual, eu entendo que não, eu simplesmente agreguei mais alguma coisa ao meu negócio. Ok, só que você é um outro negócio, você precisa de pessoas cuidando disso. Veja bem, Cláudio, um exemplo muito simples. Digamos que eu venda no meu e-commerce mochilas e eu tenho 20 tipos de mochila. Tá? Para mim alimentar o meu e-commerce, para começar, eu tenho que colocar fotos de 20 mochilas, preciso tratá-las, recortá-las e colocar lá. É só isso? Não. Eu preciso colocar todas as informações técnicas a respeito do produto. Eu preciso colocar o tamanho, qual é a capacidade dela, enfim, todas as informações técnicas. Quanto tempo demora só para mim colocar as mochilas? Ok? Aí o seguinte, eu coloco lá no meu e-commerce um chat, que se você entrou e comprou, você está na dúvida para comprar, tem um chat para tirar as suas dúvidas. Mas aí, como eu estou administrando meu varejo físico e estou administrando outras coisas, você manda lá pelo chat para mim, você me pergunta, Gerson, essa mochila aqui, qual o tamanho, qual é a capacidade dela? Mas daí eu estou atendendo outra pessoa e não vejo. Meia hora depois eu volto lá no meu computador, está lá o chat com essa mensagem. Você vai estar lá ainda, Cláudia? Claro que não. Então, se eu vou montar o meu e-commerce, eu preciso montar uma estrutura de atendimento para isso. Aí ele vai funcionar muito bem. Né? Outra coisa que a gente tem que ter o cuidado, eu vou vender Brasil inteiro no meu e-commerce. Ok, aí eu mandei um produto para Recife. O produto chegou lá em Recife, tinha no meu controle de qualidade, passou algum problema lá. O cliente me devolveu esse produto. Quem paga esse frete? Não é o cliente que paga, você que paga. Então eu preciso entender na minha região, eu preciso entender qual a região que eu quero comercializar. Eu tenho como delimitar isso. Né? Então tem uma série de coisas no e-commerce, tem uma série de cuidados que você tem que ter e você tratá-lo como realmente ele é, uma nova loja. Uma loja, por isso que é uma loja virtual. Eu tenho minha loja física e eu tenho a minha loja virtual. Eu preciso de uma equipe para administrar essa aqui e eu preciso de outra equipe para administrar essa. Veja bem, eu te falei de 20 mochilas. De mochilas, digamos que ele tenha 20 itens. Mochila, bolsa, estojo, enfim, tênis. Quantas pessoas precisam para alimentar tudo isso? Então, nós precisamos entender o e-commerce não como algo assim que, eu vou colocar eu vou agregar uma venda. Não, se eu vou fazer bem feito. Investe em pessoas para cuidar. O comércio virtual hoje, ele funciona para todos os segmentos? Tu acredita que também devo pensar isso? Olha, esse segmento na internet é mais visto, esse não. Nessa questão assim de segmentar, como é que funciona? O que eu vejo é o seguinte, Cláudia, hoje. Toda a experiência de compra começa no digital. Toda a experiência de compra, ok? Muitas vezes eu começo pelo virtual, eu começo e finalizo no virtual. Mas muitas vezes eu começo no virtual e depois eu vou até a loja física, né? E muitas vezes eu faço esse caminho, eu começo no virtual, vou até a loja física. Na loja física, eu experimento o produto, volto e compro no virtual. Ou seja, os americanos deram o nome para isso. Se criou esse consumidor chama showroomer.
Porque ele usa o teu ponto de venda físico só como showroom. Ele vai lá e olha, experimenta o tênis, experimenta o casaco, experimenta o produto, toca no produto, volta e compra na internet. Como é que olhando para todo esse cenário hoje, a gente precisa entender, eu preciso ter presença digital, eu preciso estar no virtual. Mesmo que eu não tenha um e-commerce, eu preciso estar no virtual, porque a experiência começa por ali. Veja bem, tu entra num site, tu quer comprar uma televisão, você entra lá, tem todas as características da TV. Muitas vezes você chega no ponto de venda mais preparado que o vendedor, né? Então, a internet em si, o acesso à informação, deu um empoderamento ao consumidor. O consumidor, ele tem essa informação. E se ele busca ela, ele encontra, e quando ele chega no ponto de venda físico, quando ele chega, porque muitas vezes ele começa e termina no digital, né? Quando ele chega até o ponto de venda físico, o que nos faz comprar lá? Que ainda a internet, que a venda pelo e-commerce ainda não conseguiu fazer, é o imediatismo. Nós queremos para já. E aí, se tu tiver o produto no teu ponto de venda, se tu tiver equipe qualificada, você vai conseguir fazer a venda. Você proporcionar conforto de compra para esse cliente que está lá, você vai conseguir fazer a venda. Mas a experiência vai começar no digital. Hoje, você não sai mais bater perna para ver se tem um produto. Você entra na internet, busca aonde tem e vai lá. Também no início, o comércio virtual ele se resumia em sites. Hoje são redes sociais, inúmeras redes sociais, que também facilitam esse processo, né? Não preciso necessariamente ter o site, mas também fazer com que ele esteja junto, né? Às vezes as pessoas vão ver o meu produto na rede social e vão buscar no site, né? Sim. São aliados para essa venda, né? Para esse empreendedor. Sem dúvida, porque hoje o que acontece? O que não dá é para você se tornar chato na rede social. Né? Você tem que levar para o teu consumidor informações relevantes, né? O que não dá é muitas vezes você colocar pessoas em grupos. Vou colocar num grupo aqui para que todo mundo receba isso. Você nem perguntou para essa pessoa se ela quer participar do grupo, né? Então você tem que ter esse cuidado. É uma linha muito tênue entre você ser relevante e você ser chato. Você tem que saber o que você está enviando para o teu consumidor. Não queira vender toda hora. Leva a informação para ele. Leva a informação e deixa ele tomar a decisão. Agora, nós estamos vendo assim, eu vejo que é uma enxurrada, todo mundo dá isso como uma grande solução. Cria um grupo de WhatsApp e manda para todo mundo, né? Na fanpage da empresa, coloca o produto lá. Aí eu crio a minha própria, o meu Face e começo a mandar coisas para os meus amigos do meu Face. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, porque tu está sujeito a começar a ser chato. Precisa saber os limites. Os limites, né? E então, isso pulveriza rápido, né? Porque tudo em rede social é muito rápido, né? Mas tem que ter esse cuidado. Eu estou levando uma informação relevante, né? O que não dá é, puxa, daqui a pouco eu estou mandando uma informação, eu estou ligando para o cliente, como a gente vê, eu tenho dito isso para os varejistas, ter esse cuidado. Eu tenho uma amiga minha que estava no Canadá e recebendo ligação de uma loja daqui. É uma fortuna para você receber uma ligação lá fora. É caro, você paga quando recebe. E ela dizia, pelo amor de Deus, eu estou no Canadá, mas olha só, nós estamos com uma super promoção, querida, eu estou em Vancouver. Eu não vou chegar na tua promoção, por favor. Né? Claro que o lojista não sabia que ela estava lá, mas tem que se ter um cuidado para até onde eu posso ir com o meu cliente, né? Tem que se ter esse cuidado. Tem a rede social que nos auxilia muito, a experiência que a gente pode proporcionar ao nosso cliente. Agora nós precisamos ser relevantes em todos os nossos pontos de contato com o cliente, a gente precisa ser relevante. Desde uma informação de WhatsApp. Se você vai botar o cliente num grupo de WhatsApp, pergunta para ele se ele quer entrar. Daqui a pouco ele vai dizer, não quero. Eu uso meu telefone de trabalho, não posso. Esse comércio virtual, ele pode ser uma estratégia para ampliar um comércio físico, né, que já existe. Mas também não pode substituir, é uma estratégia que eu não posso pensar que agora eu tenho um e-commerce, um comércio virtual, que é uma solução que vai salvar o meu comércio. Sem dúvida, você precisa ter essa presença digital, mas eu olharia 5 pontos, assim, que eu acho que são 5 estratégias bacana. Primeiro, saiba quem é seu cliente.
Como é que eu faço isso, Gerson? Para mim saber quem é o meu cliente é simples, monta uma pesquisa dentro do teu ponto de venda, entenda quem é o teu cliente, ok? Primeiro precisa saber quem é o meu cliente. Segundo, cuida do teu ponto de venda. Você precisa proporcionar para o teu cliente conforto de compra. A mercadoria precisa estar na mão dele, com o preço correto, com a exposição correta, com o visual merchandising correto, com a iluminação correta. Deixa esse cliente, eu gosto muito de lojas com autoatendimento assistido, porque ninguém te incomoda, tu não tem sombra atrás de você. Porque é horrível você entrar num ponto de venda, porque olha só, Cláudia, é pesquisa isso. Mais de 60%, 60% a 70% das pessoas que vão até um ponto de venda ou que virtualmente entram num site de e-commerce, alguma coisa, elas não sabem o que querem comprar. Elas vão decidir a compra no ponto de venda, ok? Então não botam sombra atrás de mim. No momento que começou a me seguir dentro do ponto de venda, o que era para ti, eu não sei. Eu não sei, querido. Estou aqui passando meu tempo, olhei a tua loja, gostei, quis entrar e tal. Deixa eu interagir com a loja. Se eu precisar de algo, eu te chamo. Ou me aborda e diz, olha, eu estou aqui, eu sou o fulano de tal, estou aqui. Se o senhor precisar, fique à vontade na nossa loja, se o senhor precisar, é só chamar. Deixa as pessoas à vontade de interagir com o ponto de venda, ok? Então, prepara o teu ponto de venda para isso. Né? Dê conforto e compra o teu cliente. Mãos livres. Deixa esse cliente com as mãos livres. Né? Então, se é produtos pequenos, se é uma farmácia, dá uma cestinha. Para colocar o produto ali, porque senão eu pego 2, 3 produtos, você foi. Né? Circulação. Eu não posso querer entrar num corredor e não conseguir porque é muito apertado, porque não cruza nós dois no corredor. Iluminação. As pessoas não gostam de ir onde é escuro. Ok? Posiciona corretamente o teu caixa. Para que o caixa e o provador, quando é varejo e confecção, são os únicos 2 pontos que fazem com que as pessoas circulem pela loja. Então, eu preciso olhar tudo isso no meu ponto de venda. Terceira estratégia, cuida do teu financeiro. Precisa ter controle dos teus custos. Né? O quarto, cuida das pessoas. O primeiro cliente é o teu funcionário. Se você não cuidar dele, ele vai, assim como você trata ele, ele trata o teu cliente. É um espelho isso. Pode ser uma propaganda reversa, né? Pode ser uma propaganda nossa, né? Porque puxa, cuida das pessoas, cuida do teu cliente, do teu primeiro cliente, que é o teu colaborador, né? E certamente ele vai te ajudar a cuidar dos outros. Né? E por último, tem a presença digital, você precisa estar no digital. Você precisa estar, as pessoas precisam te encontrar no Google, no Yahoo, enfim, você precisa ter presença digital. Levando em conta, então, essas 5 estratégias, né? Como começar, como saber qual o momento certo, parar, pensar, reorganizar aí o teu negócio? Eu sempre coloco, eu não começo uma consultoria, Cláudia, sem antes fazer o diagnóstico. Né? E quando eu faço o diagnóstico das empresas, eu olho cinco áreas. Infraestrutura, gestão financeira, gestão comercial e marketing, gestão de processos e pessoas. Né? Então, primeira coisa, faça o diagnóstico da tua empresa. Se você está de porta aberta, é porque você faz muitas coisas certas. Porque você compra certo, porque você tem clientes que gostam da tua empresa e que têm afinidade com aquilo que você oferta para eles. Okay? Então, se você está de porta aberta, você tem um monte de coisas certas que você está fazendo. E tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Para isso, busca um profissional. Você tem N lugares que você pode buscar esse profissional. E às vezes, chama a tua equipe. Agora, chama a tua equipe e ouve a tua equipe. Eles vão saber muitas vezes te dar a solução. Porque muitas vezes é isso que o consultor faz. O consultor vai lá, ouve todo mundo e ele sabe por onde começar. No diagnóstico já aponta. Gerson, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Com certeza as tuas dicas, as tuas estratégias aí vão ajudar a fazer pelo menos que os empreendedores possam refletir um pouco melhor sobre essa fase aí que passa o varejo, passa o comércio em si, né? Então, deixar a tua dica final, né? O teu conselho aí, então, para quem está pensando em abrir um negócio ou então melhorar o negócio que já tem. Ok, eu acredito muito no varejo
E eu acho que acredito que o Brasil é o país das oportunidades. A gente ainda tem a condição de sair do -1 no Brasil e construir um negócio de sucesso, porque o Brasil é um país das oportunidades. Mas você que está pensando em empreender, em começar o seu negócio, ou você que já tem o seu pequeno negócio, busca pessoas, busca entidades que possam ajudá-lo. E isso vai te facilitar muito. Estamos passando por um momento de crise, sim, para alguns setores, para outros não. Tem setores que estão muito bem, obrigado, né? E estão aproveitando essa crise, né? E tem setores que estão precisando um pouco mais, mas a mão de um profissional pode auxiliar muito nisso, Cláudia. Ótimo. Então, nosso programa, o Câmara Entrevista, vai chegando ao fim. Eu agradeço, Gerson, a tua participação. Também agradeço quem esteve em casa nos acompanhando. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.